Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor, venha entrar no nosso coração. Por que eu digo a graça e a paz de Deus, nosso Senhor? Deus é Senhor nosso. E através de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos deu essa paz gloriosa, que não é a paz que o mundo conhece, né? Então eu espero que você esteja em paz, com bastante saúde, que tenha bastante paz espiritual na sua família, com seus vizinhos, com a igreja, no seu trabalho. Então eu venho por meio dessa saudação simples desejar que você tenha um dia glorioso, tenha saúde e seja feliz, né? Então é isso que importa. A gente sempre deve desejar para o próximo aquilo que a gente quer para a gente, para a família da gente, né? Peço perdão desde já nesse vídeo pela resolução e pela qualidade do vídeo, né? Estou filmando em casa, de um celular bastante já é, velho, desgastado pelo tempo e desatualizado. O tema do vídeo de hoje é sábado, sabatismo. Devemos ou não devemos guardar o sábado? Naqueles parâmetros do Velho Testamento, né? Então eu recebo muitas perguntas sobre o sábado. Tenho amigos adventistas, amigos que não frequentam adventista, mas perguntam. E a gente, na medida do possível, a gente responde aquilo que a gente sabe pela Bíblia Sagrada, pela Bíblia Sagrada. E assim Deus vai abençoando a gente sempre no contínuo, né? Respondendo aquelas pessoas com amor e com verdade. Não podemos fugir da verdade. Porque a Bíblia Sagrada é a verdade. O próprio Senhor Jesus falou diante de Pilatos: eu sou a verdade, né? E Pilatos, governador, perguntou qual verdade, o que é a verdade. Ele falou assim: eu sou a verdade. Então a Bíblia Sagrada responde muitos pontos de perguntas no nosso dia a dia que a gente não tem como nossa sabedoria humana, na inteligência, nossos problemas pessoais, a gente resolver. Resolve através da sua palavra, que é a palavra de Deus. Então eu recebi muitas perguntas sobre o sábado. Antes de poder resolver e tentar elucidar para você, que querido telespectador do YouTube, irmão ou irmã, esse texto, eu gostaria de ler um texto à parte que está no Velho Testamento, no livro do profeta Oséias. Então, se você tem sua Bíblia em casa, você pode consultar no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, você vai encontrar o verso número 6. O versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então o conhecimento da palavra de Deus é importante, né? A gente amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo, a gente vai ter conhecimento de Deus, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lendo ela de contínuo. Não importa a tradução que você está lendo, né? Ela é uma base para você ter a palavra viva dentro da tua mente, né? Do teu coração, teu íntimo. Vamos conhecer a Deus para não cairmos em ciladas, né? Não aprendermos de forma errada e não ensinarmos de forma errada. Né? O que acontece com a guarda do sábado, né? Existia aquelas transitórias alianças do passado com Abraão, com, com Moisés, né? Ele escreveu lá os 10 mandamentos, né? Está escrito lá no Pentateuco, né? A criação do ser humano, a criação do universo, do dia, dos seres viventes. Lá. E Deus fez uma aliança com o povo, assim como fez também com Noé, né? E hoje nós não temos mais essa aliança mediante obras ou somente a fé. Essa aliança ela veio marcada com o sangue do Cordeiro, né?
O sangue do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, em sacrifício para a salvação perpétua de todas as gerações que nele crerem por fé. Então existia o tempo da graça, que é hoje, existia o tempo da lei. A lei, citada muitas vezes como letra que mata, e a graça, a lei do Espírito que dá vida, né? Então a letra mata, o Espírito da vida. Né? Não estamos diante da letra de Moisés. Estamos diante de novo concerto. A graça de Deus, né? Tempo da graça. Então, através do tempo da graça, não temos mais que cumprir aqueles mandamentos, aqueles rituais, aqueles atributos para chegar a Deus. Né? Ele já fez isso tudo, isentando-nos da lei, através da morte na cruz. E o que acontece? Acontece que lá no Gênesis, na criação do mundo, tem uma descrição de qual forma que Deus criou o mundo, que Moisés escreveu. E existem erros de português que aconteceram ao longo do tempo, e também em outras línguas também aconteceu o mesmo. Porque a língua de um país ela vai se transformando com o tempo, e algumas palavras elas mudam de sentido, ou ficam parecidas com o sentido original. Por exemplo, o movimento adventista ele tem 250 anos que ele ocorre, mas que ele se firmou mesmo há uns 160 anos, e algumas novas adventistas de promessa surgiram aí há 80, 100 anos, ou algumas há 50, como eu já vi. Mas, em geral, o movimento adventista ele surgiu há 250 anos, em geral. Por quê? Por causa de alguns erros de linguagem que se transformaram, a linguagem se modificou e deu a entender nas traduções uma forma diferente de pensar. Vamos chegar ao pé da letra. As traduções dizem que Deus fez a terra e tudo que nela há, e ao sétimo dia descansou. O problema é que o original não é descansou, é folgou. Porque no latim vem folguedo, folga, dia de alegria. E hoje em dia, a palavra folga, ela significa descanso. Quando alguém trabalha numa empresa lá, é um trabalho penoso ou não, ele vai estar cansado, ele vai estar atarefado, e ele quer ter um dia de lazer, poder sair, ele quer poder ir num parque, ele está querendo poder conhecer um lugar diferente, ele quer ir na igreja, ele quer passear com seu filho. Então ele tem um dia específico que ele não vai trabalhar, que chama-se dia de folga, é o dia de descanso dele, né? Para não deixar a pessoa estressada, né? Só que folga é alegria, folga não é descanso. Folguedo, alegria, dia de folguedo, dia de folga, é dia de descanso. No Velho Testamento está escrito folguedo, folguedo é alegria. Então, por causa dessa diferencinha pequena que tem na língua portuguesa, dá-se lugar a entender uma palavra ambígua, que tenha dois tipos de interpretação, né? Então, por exemplo, é tão fácil entender isso aí quando você pega um dicionário ou o Google mesmo para você pesquisar a origem etimológica das palavras, ou seja, a origem das palavras na sua raiz, né? Eu vou citar o exemplo aqui. O exemplo está no livro de Coríntios, 1 Coríntios 13. Se você tiver a João Ferreira de Almeida, nessa tradução, você vai encontrar em Coríntios 13 escrito o seguinte: Coríntios 13, a suprema excelência da caridade, né? Ou seja, a suprema excelência do amor, o amor de Deus, o amor que tudo crê, tudo suporta. E ali descreve como é que é o amor. E chegando no versículo 6 do capítulo 13 de Coríntios, diz assim, ó: o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, o amor descansa com a justiça, descansa com a verdade? Não. A folga significa alegrar-se. Quer dizer que o amor de Deus, o amor que está em teu coração, se a pessoa tem amor de coração, se a pessoa é verdadeiramente amorosa, ela não vai se alegrar quando vê uma coisa injusta, uma injustiça.
ela vai se alegrar com a verdade, com o que é justo, bom e verdadeiro. Então, a palavra folga é alegria. Lá no Pentateuco, lá no livro do Gênesis, diz que Deus fez o sétimo dia e folgou, abençoou. Ele se alegrou. Então Deus fez ali o mundo conforme os antigos acreditavam ser terminado, e terminou, e se alegrou e festejou, se alegrou. Sentiu uma folga, uma alegria no seu coração, né? No seu íntimo, né? De Deus, né? E ele se alegrou, viu que era bom. Então, pensa comigo, usa o teu raciocínio lógico que Deus te deu. Você é semelhança do Deus vivo. Só que a gente é fraco. Quando uma pessoa está cansada, o que é o cansaço? O corpo físico necessita de descanso. A pessoa cansou. Trabalhou lá, cansou. Começou a sentir tontura, náusea, sono. Então o corpo físico pede oxigênio, pede sono, pede uma hora para restabelecer a vitamina, as energias do corpo, né? E o Deus que você acredita não é o Deus onipotente? Não é o Deus todo-poderoso? Então, se esse Deus que fez o mundo e descansou, ele realmente se cansou? Ele teria que descansar? Esse Deus que você crê, meu amigo, minha amiga, caro irmão em Cristo Jesus, cara irmã em Cristo Jesus, é o Deus onipotente, todo-poderoso, que tem todo o poder? Eu acredito que sim. Eu acho que o teu Deus é o teu Deus todo-poderoso. O meu Deus é o Deus todo-poderoso. Nós acreditamos nesse Deus incansável, que não necessita de se cansar. Então, se esse Deus que os adventistas pregam descansou ao sétimo dia, é porque ele estava cansado. Ele sentia necessidade de energia, de corpo, de poder dormir, né? De ter um lazer ali. Então, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso não se cansa. Quando o Senhor Jesus Cristo foi cercado pelos fariseus no dia de sábado, acerca dele ser o Senhor do sábado, fazer aquilo que bem entendia no sábado, né? No Shabá judaico. E ele disse assim: o meu pai trabalha até agora. E ele é a verdade, irmão. Não podemos chegar e substituir o Senhor Jesus por Moisés. Moisés foi o homem carnal igual nós. O Senhor Jesus Cristo, apesar de estar em carne, era espírito de vida e vida eterna. E ele, o Filho de Deus, se fez carne, ele é a verdade. As demais coisas do passado são sombras, são um espelho para nós, né? Então Deus trabalha até hoje. Ele está constantemente construindo universos, outras vidas, né? Planetas, vamos dizer assim, né? Deus está aí, trabalhando. Ele não se cansa, necessita de folga, de alimento, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, os adventistas do sétimo dia utilizam alguns textos do Velho Testamento para se intitular que são os filhos da promessa, que são herdeiros exclusivos do reino, porque guardam o quarto mandamento, porque a Bíblia diz que aquele que me ama não guarda os meus mandamentos. Mas o Senhor Jesus Cristo falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Os mandamentos de Cristo que estão baseados no amor. Os mandamentos e as dogmas do Antigo Testamento fazem parte de um pacto transitório que ocorreu, né? E que hoje foi substituído pelo dom da vida eterna, agraciado a nós, a graça de Deus. Nós fomos presenteados, não merecemos, mas ganhamos esse dom. E Deus não atentou para a fraqueza nossa, nossa baixeza, e permitiu que nós fôssemos herdeiros, né? Nós, gentios, fôssemos herdeiros desse reino da promessa, né? Então pense bem, irmão, irmã. Existe a lei de Moisés. E ela era cheia de rituais, dogmas e tradições, né? Fora os 10 mandamentos. E eles faziam um peso em cima da pessoa. E poucos podiam se salvar, porque a lei de Moisés e a lei cerimonial, moral, essas leis que criaram, que o homem criou, dizendo que foi Deus que criou, elas condenam o ser humano, porque diz que tem que ser
todos os mandamentos e dogmas cumpridos. Diz assim, amaldiçoado será aquele que não cumprir todos os mandamentos dessa lei. Nós não estamos embaixo de maldição, estamos debaixo de bênção. E essa bênção veio quando o Senhor Jesus Cristo veio e fez um novo concerto, uma nova lei. Dispensação do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, o que acontece? Alguns adventistas sétimo dia, tanto os novos convertidos quanto os velhos, eles são doutrinados a ensinar que a guarda do sábado, ela é o selo de Deus. Mas eu vou dizer para a irmã que está em casa hoje, que não tem muito, talvez, conhecimento técnico sobre esse assunto, vou passar aquilo que a gente aprendeu com os mais velhos, então com os estudos e assim por diante. A guarda de um dia, ela é idolatria. E a idolatria é pecado gravíssimo. É perdoável? É perdoável. Mas se for hábil o tempo de você receber o perdão, você se constrange, você se humilha, seja humilde e peça perdão. Aí você se regenera e Deus te perdoa. Mas a idolatria é pecado gravíssimo e passível de condenação. Condenação. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Você pega uma régua, uma trena, uma fita métrica. Ela é um objeto inanimado. Ela não tem vida. Ela serve para o quê? Para você medir um espaço, um comprimento, um tamanho, uma distância. A fita métrica, a régua, ela é um objeto para medir distância, comprimento, espaço. Aí você tem uma balança, ela é um aparelho, não tem vida, mas ela é utilizada para medir peso. Você usa lá uma concha ou um pote de um recipiente para medir volume. No volume. Né? Antigamente você ia comprar lá um feijão, um arroz, um trigo, a pessoa pegava a concha, mergulhava em um volume e dava uma medida certa para você de tal produto. Então temos também o relógio. Né? Um reloginho aqui, ó. Um reloginho aqui, um relógio de pulso, mas tem relógio parede, né? Que é um aparelho usado para medir tempo. Não tem vida, né? Ele trabalha, usa ali um certo mecanismo para poder se envolver uma medida de tempo. O tempo é abstrato, a gente não vê o tempo. Ele ocorre. Ele é uma força da natureza que nós estamos sujeitos à corrupção do corpo, da roupa, das matérias físicas, através do tempo. Ao longo do tempo a gente vai envelhecendo, casando, envelhecendo novamente, morrendo, deixando uma geração aí. Então o tempo é uma força da natureza criada pelo Criador. Ele é abstrato. Então se você reverencia um dia da semana, guarda esse dia como santo, santifica, presta homenagem a esse dia, não comprando, não vendendo, não se alimentando direito. Alguns não tomam banho, alguns não viajam, se isolam em casa, cumprindo esse Shabá, que nada é mais do que uma reverência a um dia, uma prestação de culto a um dia. Saiba que o dia, na verdade, é uma medida de tempo. Um dia tem 24 horas lá, né? Entre o pôr do sol, o nascer do sol e o pôr do sol tem 24 horas. É uma medida de tempo. Então o dia nada mais é do que uma força da natureza. E se você está, meu amigo, minha amiga, reverenciando, guardando uma força da natureza, você está prestando idolatria. Está adorando mais a criatura do que o Criador. Nós somos senhores do nosso tempo. Vamos aproveitar o tempo em Deus, como está escrito, para nós remirmos o tempo. Né? Remirmos o tempo. E não idolatrar o tempo. Então, o dia da semana, não importa se é um dia, 2 dias, 3 dias. Se você tem disponibilidade de tempo, irmão ou irmã, para servir a Deus, sirva a Deus. Pegue um dia de semana, 2 ou 3, conforme a tua disponibilidade de tempo, e vá fazer o bem. Pegue a tua família e vá orar, vai estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai estudar a Bíblia Sagrada. Vai visitar aquela pessoa que está enferma,
vá a uma instituição de caridade, vá no templo da sua igreja lá orar, vai fazer um ensaio de música, vai aprender a música, vai louvar a Deus com os teus filhos, vai ensinar a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu tenho que ter um lazer. Então vai no parque lá, ver as árvores, as flores, né? Vai pescar com a tua família. Então, vai fazer alguma coisa produtiva que Deus se agrade, né? E não simplesmente fazer os desejos da carne. Então nós necessitamos espiritualmente de um tempo para nos corrigirmos, porque Deus tem que estar acima de todas as coisas, né? Agora, se nós só trabalharmos a semana inteira, o mês inteiro, não tivermos tempo para ir na igreja, para conversar com os filhos, orar, fazer uma oração, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. O nosso tempo aqui na Terra, ele é vão. Não vai adiantar nada a gente estar aqui. Deus deu para a gente um corpo, deu toda a natureza para a gente poder usufruir dela com sabedoria. E não devemos hoje desperdiçar nosso tempo com bobagens. O Senhor Jesus Cristo falou assim, ó, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu jugo é suave e leve, né? O meu fardo é leve, algumas traduções falam. Não vamos nos encher desses rituais e dogmas que são sombras das coisas futuras, que estamos vivendo o futuro. Agora vamos voltar a trazer esses rituais. O que sabemos em experiência pela Bíblia Sagrada e pela história da igreja é que chegando essas traduções mais recentes, com uma modificação que teve na língua portuguesa ou na língua latina, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, né, trouxeram com eles esse tipo de ritual simplesmente por fazer parte do seu dia a dia, fazer parte da sua tradição, da sua vida, da sua família. E também tem aquelas pessoas que não tinham a tradição de fazer o Shabá, a guarda do sábado, mas que leram as escrituras e não compreenderam e começaram a praticar como se fosse agradável a Deus. E se não fizesse, seria condenado. Vamos abrir nossa mente, né? Quando eu comecei esse texto aqui, esse vídeo, na verdade, eu li para vocês hoje, irmãos e irmãs, um texto que está em Oséias, né? Oséias disse assim, lá em 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E como tu rejeitaste o conhecimento, eu também rejeitarei a tu e teus filhos, né? Então acontece o seguinte, não vamos perder nosso tempo nessa terra com bobagem, rituais. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Porque a verdade é Jesus Cristo. E através do Novo Testamento, nós temos certeza e plena convicção que ele veio nos trazer o tempo da graça, que nos isenta da lei e nos torna como filhos e co-herdeiros de Cristo, né? Jesus Cristo chamou nós de filhinhos algumas vezes. Então vamos ser esses filhinhos amados, né? Vamos amar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nosso Senhor, nosso Salvador. De graça dando, de graça recebendo, né? Porque a Bíblia Sagrada deixou para trás, no Velho Testamento, o exemplo daqueles que já tinham uma fé e estavam debaixo do pecado, por causa que a lei condenava aqueles que não cumpriam totalmente ela. Jesus Cristo veio e provou a vida humana, a dureza dessa carne, e ele morreu por nós, sacrificando-se, sacrificando seu corpo físico, cumprindo toda a lei, ressuscitando ao terceiro dia, para que eu e você nós estivéssemos livres da velha lei. Agora você vai crucificar Cristo novamente, voltando para a lei? Né? O próprio apóstolo diz que, no Novo Testamento, que quando você ensina o Velho Testamento nas igrejas, as escrituras, ensinamento dos Velhos Testamentos, né? Das Velhas Escrituras, né? Está pondo um véu na frente do povo. Ou seja, o povo não consegue mais ver a verdade. Ele vê em partes. Ele vê somente aquilo que ele interpreta. Nós de cara limpa, né? Falando abertamente através da verdade de Cristo, pregamos o Evangelho simples.
simples, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como amar a Deus sobre todas as coisas? Nós não vemos Deus. Era difícil amar a Deus sobre todas as coisas, porque as coisas nós vemos, mas Deus não vemos. Então Cristo veio e nos disse assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não amar o teu próximo, que você está vendo, que você não gosta, aí teu vizinho que você não gosta, é o teu parente que você não gosta, se não amar ele de coração, como é que você vai amar Deus que você não vê? Não seja hipócrita. Então a lei de Deus hoje não é a guarda de um sábado, a guarda de uma festa A, B ou C, ou o cumprimento de tal ritual. A lei de Deus hoje, nessa graça maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, é servi-lo a Ele em espírito e em verdade, não compactuando com as coisas erradas que o mundo oferece, né? Sendo subservientes a Deus. O que é ser subserviente a Deus? Nós, apesar de não sermos servos de Deus, sermos filhos de Deus e herdeiros da promessa, nos comportarmos como servos na humildade e toda a transparência. E eu espero que Deus abençoe você, que você tenha entendido essa mensagem, né? É uma mensagem complexa, falar sobre o sábado hoje em dia. E espero que Deus te abençoe e te ilumine. Abra a tua mente para que você venha a ser completamente repleto de todo o conhecimento, toda a verdade que Deus deixa claro nas Escrituras Sagradas. Não importa a tradução da Bíblia que você utiliza, né? Você tem que estar sempre lendo ela, pesquisando, em constante oração com Deus, pedindo para Deus sabedoria, para que Ele te esclarecerá em toda a Escritura, né? Se você não souber, pergunta. Tem hoje tantas formas, né? Tem o Google, tem dicionário, algumas palavras são mais difíceis, outras mais fáceis de se encontrarem. E você vai pesquisando, conhecendo na sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder, vai perguntando. E vamos crescendo em graça e conhecimento, para que até a gente possa viver em comunhão com Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor sobre a idolatria da guarda do sábado e os preceitos do Velho Testamento. E que Deus abençoe você grandemente no teu caminhar, a tua família, os teus vizinhos, a tua saúde, e faça de você cada vez mais um sábio na presença de Deus, tá bom? E eu espero que Deus abençoe você, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.